Lamentações, uma palavra muito excelente, toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E é a palavra que eu trago para você, é que o Senhor libera, já deu uma ordem, aleluia, no reino espiritual ao teu favor. O Senhor já liberou uma ordem ao teu respeito. Uma vitória do Senhor você vai contar e se alegrar, porque o Senhor está dando uma ordem de vitória para cada um que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Para ilustrar esse exemplo de que o Senhor libera a vitória, que o Senhor abençoa, o Senhor me faz refletir sobre acerca do servo do Senhor Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, onde vamos ler versículos do capítulo 9. E Daniel, só um breve histórico, um pano de fundo acerca do personagem de Daniel, podemos dizer assim, cujo nome do hebraico significa Deus é o meu juiz. Ele era servo do Deus vivo e desde muito jovem ele foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra do Senhor diz que ele propôs em seu coração, ele decidiu a não se contaminar com o manjar do rei. E ali ele cresce, ali ele foi treinado, ele foi instruído para ser conselheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele foi premiado com uma posição notória na Babilônia. Ali ele foi conselheiro de 4 reis. Quer dizer, este homem, ele teve conquistas, ele se destacou na vida. Mas eu quero dizer a vocês que Daniel não ia atrás disso. Quero dizer a vocês, que estas conquistas na vida de Daniel, aleluia, eram muito poucas para refletir o homem de Deus que ele era, porque ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, aleluia. Não eram as conquistas dele que davam valor a ele, e sim a profunda comunhão que ele tinha com Deus, que ele mantinha esta comunhão desde muito jovem, que ele preservava esta comunhão com o Senhor. Ele dobrava o joelho, ele orava 3 vezes ao dia. Ele vivia numa nação, num país, num governo que não era dele, era um governo de sistema politeísta, de sistema eclético, de sistema assim helenístico. Esse homem orava 3 vezes ao dia, ele dava graças a Deus, ele glorificava o Senhor e ele foi poupado milagrosamente pelo poder de Deus para não ser devorado dos leões. Aleluia, se levantava conspiração contra ele, criavam coisas. Ele foi até lançado na cova dos leões, mas o Senhor deu livramento. Deus está te dando livramento nesta noite. O Senhor tem livrado você, o Senhor está cortando laço nesta refly, nesta noite. O Senhor está abençoando pessoas que estão aqui, ouvindo a palavra dele agora, porque o Senhor tem um propósito com você. Assim diz o Senhor para a sua vida. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu faço descer a sepultura, tenho o poder de fazer subir dela, eu empobreço, eu enriqueço, eu tiro, eu também dou, mas eu também, aleluia, aquele que está no monturo, eu sou o Senhor que tira e coloco para sentar-se no meio dos príncipes. O Senhor fez isso com Mefibosete, o Senhor fará isso com pessoas que estão na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, um homem de fé, tem um registro notório nas Sagradas Escrituras. Um homem que diante dos olhos do Senhor, ele foi um exemplo positivo. Não é o marco dele diante dos olhos dos outros, por causa das conquistas. Aleluia, porque não adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adiantaria Daniel ter cargos e posições e se dobrar diante da estátua de ouro, se dobrar diante dos deuses babilônicos. Não adiantava nada dessas coisas. Ele permanecia fiel ao Senhor nosso Deus. E uma certa feita no reinado de Dário, aleluia, que é onde vamos entrar no capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele começa a ler os escritos acerca do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2, quando ele começa a ler os escritos, ali que o Senhor havia falado
para o profeta Jeremias acerca do povo, que 70 anos e as assolações em Jerusalém acabaram em 70 anos. E ali Daniel, ele começou a ficar assim, talvez inquieto, porque ele estava observando que os 70 anos estavam se findando e nada estava aparentemente acontecendo. Eu quero dizer a você uma coisa: se o Senhor te prometeu, Ele fará. Se o Senhor te prometeu, Ele vai dar vitória. Se o Senhor te prometeu, não existe impossível. Se o Senhor te prometeu, a mão dele está estendida ao teu favor. Se o Senhor prometeu, não se preocupe se você não está vendo sinal positivo, mas se preocupe em louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa, da sua família, de tudo que você tem, da sua própria vida. O Senhor está no controle. O Senhor está dizendo: tenha calma, vai acontecer, vai chegar, a porta vai se abrir. O Senhor vai abrir uma porta de emprego, vai acontecer. O Senhor está dizendo o que Ele prometeu. Não se inquieta, mas permanece na posição aguardando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel, esse servo do Senhor, ele estava inquieto. E a Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 9, versículo 3, ele diz: eu comecei a dirigir o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com jejum, com rogos, com jejum, com pano de saco, com oração, com cinza. Ou seja, ele começou a se dispor ao Senhor mais intensamente acerca dessa causa que era quando o seu povo iria ser liberto. Qual era o sinal? Louvado seja o nome do Senhor. Qual dia iria ser? Ele estava naquela expectativa, ele estava aguardando, aleluia, que de fato a promessa do Senhor ia ser cumprida, mas ele queria ver o sinal. Louvado seja o nome do Senhor. 70 anos se findando e ele ainda não via o sinal, mas o que o Senhor tinha prometido fazer, o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava procurando indícios que confirmassem esse bem, e ele começou a se inquietar, e aí ele começa a se dispor a orar ao Senhor intensamente acerca deste assunto. Eu quero dizer a você que quando nós, aleluia, começamos a orar intensamente por algo, principalmente se é a libertação da família, principalmente se é uma cura, principalmente se é pelo bem do país, principalmente se é por coisas assim de supra importância, coisas assim de grande valor, vamos dizer assim, diante dos olhos do Senhor e para a nossa vida, digamos, a nossa libertação. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, que travamos uma guerra espiritual. Daniel travou uma guerra espiritual. E vejamos aqui as etapas do pleitear de Daniel, clamando ao Senhor pela libertação do seu povo. Primeiro ele se dispôs a pagar o preço, não importando quão penoso fosse, mas ele estava disposto a pagar o preço, porque ele queria contar a vitória, porque ele queria ver com os próprios olhos a maravilha do Senhor, porque ele queria ver o milagre do Senhor na vida do seu povo. Eu vejo muitas pessoas necessitadas hoje em dia de um milagre, de um mover, de uma providência, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma porta aberta. Aleluia! Mas eu não vejo tantas pessoas pagarem um preço. As pessoas orarem, as pessoas buscarem, se empenharem. Outros dizem assim: orei tantos anos e nada aconteceu. Busquei ao Senhor tanto tempo e nada aconteceu. E assim diz o Senhor: quem mandou você sair da posição? Quem mandou você parar de orar? Quem mandou você parar de insistir? É para continuar insistindo, orando, buscando, pagando preço. É penoso, é duro, é difícil, mas eu quero dizer a vocês que a vitória vinda para a nossa vida, ela compensa todo o sacrifício que fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel se dispôs a pagar o preço. Ele está dizendo aqui, versículo 3, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar ele com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco e com cinza. Segundo lugar, ele se dirige ao Senhor com uma forte confissão de arrependimento, profundamente contristado. Ele não chegou diante do Senhor reivindicando direitos.
Ele não chegou diante do Senhor dizendo assim, e aí, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer? 70 anos está terminando, eu não vou ver nenhum sinal favorável não do que o Senhor prometeu. E aí, Senhor, quando é que meu povo vai ser liberto? Quando é que eu vou ver? Não, ele não chegou diante do Senhor com reivindicações. Ele chegou diante do Senhor com o coração contristado, com o coração ali arrependido, representando o povo. Ele diz aqui, versículo 4, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo é o Senhor que guarda o conserto, a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É verdade, Senhor, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus profetas, nem o que o Senhor falou para nós. Senhor, é verdade, mas a ti pertence a justiça, a nós é verdadeiramente a confusão do rosto. Senhor, nós fomos lançados da nossa terra por causa das nossas prevaricações. Senhor, pecamos contra ti. Quer dizer, Daniel estava fazendo uma oração de confissão e arrependimento. A Bíblia diz, Provérbios 28:3, aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Aquele que maqueia, aquele que fica dando justificativa, aquele que fica dizendo que não precisa estar se lembrando, que não precisa de conserto, que não precisa de rever essa área da sua vida, que é um segredo de Estado, que não precisa tocar. Aí nunca prospera, porque a Bíblia diz, nunca prospera, nunca é feliz, nunca se sente liberto, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não tinha sido absolutamente Daniel que tinha pecado, prevaricado contra o Senhor, porque quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele era muito jovem, louvado seja o nome do Senhor, mas aqui ele está orando pelo povo, ele está reconhecendo que nós somos pecadores por natureza, mas que grandíssimo é o Senhor nosso Deus em perdoar, em nos levantar, em nos fortalecer. O Senhor está quebrando grilhões agora nesse momento ao nosso favor, está dando ordem aos seus anjos ao nosso favor, está, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, com os olhos sobre nós para nos abençoar. Mais uma vez o Senhor diz para nós que tudo está no controle dele, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui também, em terceiro lugar, Daniel apela para que sua petição seja atendida. Louvado seja o nome do Senhor, após um extenso relato dele, um extenso relato de confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 18, Senhor, inclina, meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, fiamos em nossas justiças, mas em tuas misericórdias, Senhor. Senhor, nos ouve, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos atenda. Senhor, opera sem tardar por amor de ti mesmo. Senhor, nosso Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava aqui orando, ele estava aqui clamando, ele estava aqui suplicando ao Senhor. Daniel estava clamando ao Senhor para que o Senhor o escutasse. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Aleluia, e achar que o Senhor não escuta, ele escuta. Mas acontece que ele tem a hora certa de responder, ele tem a hora certa de dar vitória, ele tem a hora certa. E ainda mais, louvado seja o nome do Senhor, nós também temos que fazer por onde agradar o Senhor nosso Deus, porque reconhecemos ele como Senhor, reconhecemos ele como Pai, reconhecemos ele como médico, reconhecemos ele como Salvador, reconhecemos ele como único, como poderoso Senhor, reconhecemos que a nossa vida é dele, que a nossa alma é dele, que tudo que precisamos é oriundo dele. Então nós precisamos dar nossa devoção sincera e a mais completa possível ao Senhor. 4º lugar é quando Daniel começa a ter uma forte experiência do mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz a palavra do Senhor no versículo 21, que ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor.
Versículo 26. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando, rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Daniel começa a orar muito, aleluia, o anjo do Senhor chamado Gabriel, aquele que é responsável pelas mensagens e comunicações, aquele que falou com Maria que ela seria mãe, louvado seja o nome do Senhor, este veio ao encontro de Daniel. E disse, Daniel, o seguinte, o teu povo vai ser liberto, mas acontece que ainda o Senhor tem algo para te mostrar, tem algo para te revelar. E afinal de contas, o que é que o Senhor revelou a Daniel? O que é que o Senhor mostrou a ele? Coisas futuras, coisas de cunho apocalíptico, de cunho, aleluia, acerca do Messias, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, revelações para ele, profundas o Senhor deu para o seu servo Daniel. No capítulo 10, versículo 1 diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprir as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio, e levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino, louvado seja o nome do Senhor, e o faz. O seu corpo era como turquesa, o rosto parecia um relâmpago, os olhos como tocha de fogo, e os braços e os pés, aleluia, como cor de bronze assalcalado, aleluia, e a voz das suas palavras como voz de muitas águas. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um temor, e fugindo, eles esconderam-se. Eu fiquei sozinho nesta grande visão, e não ficou em mim força, e mudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra profundamente adormecido, aleluia. Ou seja, Daniel começa um jejum de 21 dias ali. A Bíblia diz que ele não comeu manjar desejável, ou seja, as iguarias que ele gostava ali de comer, louvado seja o nome do Senhor, fez um propósito forte diante do Senhor. A Bíblia diz que ele ficou enfraquecido fisicamente, mas o Senhor, aleluia, foi falar com ele, aleluia, versículo 10, e eis que a mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e a palma das minhas mãos, ou seja, o Senhor fez com que ele ficasse o corpo prostrado por terra, os joelhos e a palma das mãos no chão. E o Senhor disse a ele, Daniel, homem desejado, homem amado, está atento às minhas palavras. Eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, e falando contigo esta palavra, ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me
me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Significa dizer que enquanto Daniel orava e jejuava, estava vendo uma guerra espiritual. No reino espiritual estava vendo uma luta, um bloqueio. Esse príncipe da Pérsia poderia até ser alguém humano, mas quando se fala aqui de Miguel, o anjo guerreiro do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então houve uma grande guerra no mundo espiritual, e certamente esse príncipe, aleluia, da Pérsia seria o próprio inimigo, Satanás. E escute só uma coisa, quando você está orando, sinceramente diz assim, eu estou orando, mas parece que a coisa está piorando, eu estou orando e parece que está se levantando coisas más contra mim, eu estou buscando ao Senhor em santidade e em verdade, a coisa parece que está piorando, não é piorando, é Satanás se levantando, é Satanás irado, porque está vendo que perdeu a tua alma para o Senhor. Então por isso que o Senhor diz para nós, continue firme, a peleja que vier o Senhor dá estrutura, a dificuldade que vier o Senhor dá estrutura, mas no final a vitória vem, porque a palavra do Senhor já foi liberada ao meu favor, ao teu favor. A palavra do Senhor já foi liberada ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que haja peleja espiritual, mesmo que se levante o inimigo, mesmo que a coisa pareça travada, mesmo que pareça que não vai acontecer nada, mesmo, aleluia, que aos teus olhos você olha assim e não vê sinal algum, esteja ávido para observar algum sinal positivo, mas assim diz o Senhor, ele já deu a ordem de vitória, e quando ele dá ordem, ninguém pode impedir, aleluia, ninguém pode pôr abaixo, ninguém pode bloquear a palavra do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ergue a Daniel, o Senhor fortalece. O Senhor diz, aleluia, glória ao nome do Senhor, que já tinha liberado o que ele tinha pedido, mas estava havendo uma peleja espiritual. Ou seja, os anos daquele povo pagarem, vamos dizer assim, diante do Senhor, por seus pecados, o opróbrio, a desolação, a escravidão, já tinha terminado, mas o inimigo queria continuar, que eles continuassem escravos, que eles continuassem oprimidos, que eles continuassem sem ter nada. Mas acontece que quem estipulou o tempo foi o próprio Deus, e quando é o próprio Deus, não é antes nem é depois, é na hora, e criatura nenhuma, inclusive Satanás, que é criatura, e demônios, não podem validar o decreto do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Assim como Daniel passou por peleja espiritual, batalha, o Senhor deu vitória a ele. Assim o Senhor vai dar vitória a muitos, é verdade, a volta do Senhor Jesus é iminente, está vindo sim, o Senhor está voltando, é claro, mas eu quero te dizer ainda que pessoas vão ser salvas e que promessas do Senhor vão se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aleluia, se você está se santificando para o Senhor, não está sendo em vão. Se você está orando ao Senhor nas madrugadas, não está sendo em vão. Se você está jejuando, não está sendo em vão. Se você está buscando a santificação, não está sendo em vão. Teu sacrifício não é em vão. Tuas lágrimas não é em vão. Tuas dores, as injustiças não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor para o seu povo, para aqueles que estão em sua presença, para aqueles que o glorificam, para aqueles que exaltam a Ele em espírito e em verdade. Ele está dando ordem aos seus
seus anjos ao nosso favor. O Senhor está dando ordem, está desembaraçando a coisa, está abrindo a porta. O Senhor está dizendo, estou abrindo a porta. Há adversários, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está dizendo que é o tempo. Ele está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para te livrar. O Senhor está dando ordem. Ele está dizendo mais para nós, Isaías 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus quem impedirá. Também está escrito na palavra do Senhor, Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Você tem clamado, você tem orado, tem recebido afrontas, tem recebido palavras duras. O Senhor está dizendo, se cale, eu vou te justificar. O Senhor está dizendo, não se ire, eu vou te justificar. O Senhor está dizendo, mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de paciência. O que há de vir virá para a sua vida e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar essa palavra curta, a palavra do Senhor diz, Apocalipse capítulo 16, versículo 17, a ordem foi dada e o Senhor diz, está feito. Está feito, está decretado a nossa vitória no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pelos olhos da fé, pessoas estão sendo curadas agora. Pelos olhos da fé, casamentos estão sendo restaurados agora. Pelos olhos da fé, a porta de emprego está se abrindo para você. Pelos olhos da fé, o milagre está acontecendo. Pelos olhos da fé, o Senhor está tocando na vida daquela pessoa que não quer nada com o Senhor, e o Senhor vai trazer de volta para a sua presença. Pelos olhos da fé, assim diz o Senhor, está feito. Que o Senhor nos abençoe. Amém e graças a Deus.